A amitriptilina é um medicamento frequentemente prescrito como agente antidepressivo e está frequentemente envolvido em tentativas de suicídio. A intoxicação por amitriptilina necessita abordagens terapêuticas primárias, que incluem irrigação gástrica e administração recorrente de carvão ativado. Neste relato de caso, apresentaremos um caso de envenenamento grave por amitriptilina que foi tratado com sucesso por plasmaferese. Houve uma redução de 59,5% no nível plasmático de amitriptilina no paciente após uma única sessão de troca de plasma. A taxa de intoxicação devido a antidepressivos foi declarada como ser 4% de todas as intoxicações por drogas, sendo que intoxicações relacionadas a antidepressivo é a quinta causa de morte mais frequente encontrada entre intoxicações por droga, e a maioria envolve amitriptilina ou dotiepine. Uma paciente de 15 anos de idade chegou a uma clínica 3 horas após a ingestão de 18 mg por quilo de amitriptilina. Ela não estava tomando nenhuma droga psicotrópica, mas tomou os comprimidos com intenção suicida. Ela foi encaminhada de um hospital local, onde uma irrigação gástrica foi realizada 2 horas após a ingestão. No momento da admissão ao hospital, a pressão arterial dela estava baixa e ela não respondia a estímulos de dor. Sua pontuação na escala de coma de Glasgow foi 4, e seu reflexo pupilar não pôde ser avaliado no olho direito, devido a um procedimento de extração de catarata há 11 anos. A pupila esquerda estava ligeiramente dilatada, e ela estava com reflexo fraco e sua respiração também estava fraca. O hemograma e a bioquímica estavam dentro dos limites da normalidade. A gasometria revelou pH 7,48, pressão de gás carbônico 35 mm de mercúrio, pressão de oxigênio 55 mm de mercúrio, bicarbonato 24 miliequivalentes por litro e saturação de oxigênio 97%. A irrigação gástrica já havia sido realizada no hospital anterior e foi dada a continuidade com administrações repetitivas de carvão ativado por meio de tubo nasogástrico e alcalinização por via intravenosa de bicarbonato de sódio. Na 10ª hora da ingestão da droga, um catéter foi colocado e os procedimentos de troca de plasma foram iniciados. Perto do término do procedimento, que durou 2 horas, a paciente abriu os olhos e gritou pela mãe. Após o procedimento, ela marcou 14 na escala de coma Glasgow e seu eletrocardiograma revelou um intervalo QRS dentro dos limites normais. Foi confirmada uma redução de 59,5% no nível plasmático de amitriptilina na paciente após uma única sessão de troca de plasma. Ela recebeu alta no 3º dia de internação sem complicações. Uma rápida absorção gastrointestinal ocorre após a ingestão de antidepressivos tricíclicos, e eles passam por um metabolismo de primeira passagem. Eles possuem uma alta afinidade com proteínas plasmáticas e possuem grande volume de distribuição. A menor ingestão de amitriptilina associada à toxicidade leve em crianças foi relatada como 50 mg, e a menor dose associada à morte foi de 15 mg por quilo. A amitriptilina inibe o mecanismo de bomba da membrana NET, responsável pela captação da norepinefrina e serotonina nos neurônios adrenérgicos e serotonérgicos. Farmacologicamente, essa atividade pode potencializar ou prolongar a atividade neural, uma vez que a recaptação dessas aminas biogênicas é fisiologicamente importante para suprir suas ações transmissoras. Acredita-se que essa interferência na recaptação da norepinefrina e/ou serotonina é a base da atividade antidepressiva da amitriptilina. O quadro clínico na intoxicação por amitriptilina é da seguinte forma: um intervalo QTc prolongado, ou seja, o coração demora mais que o normal para recarregar entre os batimentos, taquicardia sinusal, ou seja, frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, pressão arterial baixa, depressão respiratória, insuficiência pulmonar, achados anticolinérgicos, que são pupilas dilatadas, taquicardia, retenção urinária, entre outros, consciência prejudicada, variando de letargia até um estado de coma, convulsões e, ocasionalmente, síndrome da dificuldade respiratória do adulto.
O método utilizado para detectar a presença de drogas antidepressivas em amostras de sangue, urina e tecidos é por cromatografia gasosa e espectrometria de massa, após extração líquido-líquido. Nesse método, as drogas são identificadas por tempos de retenção relativos e da massa dos espectros. Os volumes de amostra usados para o teste variam e dependem da disponibilidade dessa amostra. O volume padrão usado na triagem de antidepressivos é 2 ml de sangue ou soro, 1 grama de homogenato de tecido, que a diluição é 1:4, ou 1 ml de urina. Podemos ressaltar que o acompanhamento do tratamento com antidepressivos é importante e o método de quantificação pela cromatografia gás serve de base para monitorar a adesão do medicamento e para avaliar as interações medicamentosas causadas por interferências metabólicas através da inspeção das proporções de metabólitos parentais. Utilizando do cromatógrafo Thermo Fisher DSQ-2 e de uma coluna analítica capilar, no caso da nossa paciente, o que esperamos observar é um tempo de retenção de 12,5 minutos e um tempo relativo de retenção de 1,27 minutos, ambos característicos da amitriptilina. A seta vermelha indica a posição da amitriptilina e a identidade de pico é confirmado se o tempo de retenção está dentro de 0,02 minutos, que seria o tempo de retenção esperada. A amitriptilina, apesar de ser um medicamento utilizado para o tratamento da depressão, é muito utilizada em tentativas de suicídio por sua notável toxicidade. Outras drogas, como a maioria das aminas simpático-miméticas, analgésicos narcóticos, antihistamínicos, benzodiazepínicos, antipsicóticos e outros agentes cardíacos, são também dosados a partir do mesmo método de cromatografia gasosa e espectrometria de massa, pelo fato de possuírem característica fracamente básica e tornando o método muito eficiente.